Bom dia a todos. Hoje vamos apresentar o webinar do LeapFrog.Geo e IOGAS Live Link. Eu sou Júlia Oliveira, mas o apresentador de hoje será nosso geólogo júnior Vinícius Figueiredo. Vinícius é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que atualmente concluiu especialização em Engenharia Geotécnica pela PUC Minas Gerais. Trabalhou anteriormente com geofísica aplicada à exploração e ao monitoramento de barragens. Ainda nesse contexto, teve a oportunidade de aplicar a modelagem implícita trabalhando com dados geofísicos na plataforma 3D LeapFrog, principalmente aplicado a estruturas de contenção de rejeitos. Ele possui experiência também na área de projetos de construção de barragens de terra, enrocamento, usinas elétricas, desde etapas de projetos básicos e conceituais até fases executivas de projeto. Atualmente, encontra-se no cargo de geólogo de projetos e desenvolvedor de negócios pela Sequent, no escritório de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos, espero que estejam bem. Como citado anteriormente, me chamo Vinícius Figueiredo, sou geólogo de projetos na Sequent e desenvolvedor de negócios. Para a presente apresentação, iremos utilizar o seguinte software: LeapFrog.Geo 5.0.3 da Sequent, o IOGAS Live Link Sequent e IOGAS 64 versão 7.1 pertencente à Reflex. O IOGAS Live Link é uma interface entre o LeapFrog.Geo e o IOGAS. Este link permite a transferência de dados do LeapFrog.Geo para o IOGAS, bem como o procedimento contrário. Irá proporcionar também a visualização simultânea e tridimensional dos dados geoquímicos inseridos no ambiente LeapFrog.Geo. Permite a rápida e fácil incorporação de dados químicos, bem como litogeoquímicos, em modelos geológicos 3D. Para este webinar, apresentaremos dois fluxos de trabalho e os benefícios que a utilização do Live Link pode proporcionar, bem como as possibilidades de modelamento 3D envolvidas nos procedimentos. Para acessar o Live Link, IOGAS no LeapFrog, é necessário ter licenças ativas tanto para o IOGAS quanto para o LeapFrog.Geo. E abaixo alguns temas que serão discutidos ao longo de nosso webinar. Inicialmente, iremos tratar do assunto de como ativar o Live Link IOGAS no ambiente LeapFrog.Geo, os principais procedimentos para a transferência de dados no LeapFrog.Geo para o IOGAS, o processamento de dados e a criação de classificações geoquímicas no ambiente IOGAS, os quais podem ser posteriormente reimportados no LeapFrog.Geo, a transferência de dados do IOGAS para o LeapFrog.Geo e, por fim, como gerar modelos a partir de dados obtidos no IOGAS. Vamos para a nossa demonstração. Para esse presente estudo de caso, temos um projeto, LeapFrog.Geo, onde temos um conjunto de dados inseridos em sondagens, tanto dados geoquímicos ou litogeoquímicos, como podemos ver em nossa planilha ASCII, com concentrações e teores de determinados elementos, bem como uma tabela Geology, onde podemos visualizar três tipos iniciais de rochas. Para esse presente caso, temos uma rocha félsica A, no topo de nossas sondagens, uma rocha félsica B, na base de nossas sondagens, e temos uma rocha máfica inserida entre tais litologias. Previamente, já teria sido criado um modelo geológico baseado apenas nas três litologias citadas, como podemos ver na cena. Entretanto, muitas vezes é importante trabalhar com os dados geoquímicos de forma a reclassificar as nossas litologias a partir de análise de diagramas, por exemplo. Para isso, podemos utilizar o IOGAS.
E como se é feita essa conexão entre os dados geoquímicos no ambiente LeapFrog.geo com a IOGAS? Podemos ir na pasta Geochemistry, em LeapFrog.geo, e temos o link IOGAS, nesse caso, não conectado. Inicialmente, é importante abrir o software IOGAS e, posteriormente, clicar com o botão direito e conectar ao Live Link. Uma vez conectado, temos que criar um dado baseado em nossa planilha Assay para ele poder ser posteriormente transportado para o IOGAS. Botão direito, New IOGAS Data. De forma automática, se abre essa janela, onde escolheremos a tabela que desejamos exportar para o IOGAS, com a possibilidade de aplicação de filtros, e para o presente estudo de caso, iremos selecionar todas as colunas presentes na tabela Assay. Ok. Vemos que a coluna Assay se encontra inserida na pasta Geoquímica e podemos ver a distribuição de pontos médios de análises químicas no LeapFrog. Entretanto, esses dados ainda não foram classificados e vamos abrir tais dados em IOGAS para podermos reclassificá-los e retrabalhá-los no ambiente LeapFrog.geo. Vamos a IOGAS e em File podemos ir em Open Link Data. Nossos dados já foram carregados, mas de forma a visualizar e conferir se tal procedimento foi feito de forma correta, podemos ir em Dados, Data, e aqui temos todas as colunas que foram importadas para o ambiente IOGAS a partir de nossa coluna Assay. Como foi dito anteriormente, iríamos fazer uma reclassificação geoquímica para podermos trabalhar esses dados em LeapFrog. Então, para esse estudo de caso, considerando que tais rochas são vulcânicas, iríamos em Diagram para buscar um diagrama. Nesse caso, iremos utilizar o diagrama TAS para rochas vulcânicas para uma reclassificação de tais amostras. Vamos em Provided, Rock Classification, e neste momento, para elementos maiores. Aqui temos disponíveis um conjunto de análises que podem ser feitas para a classificação de rochas em IOGAS, mas vamos escolher o TAS Volcanic, como citado anteriormente. De forma automática, nos é aberto esse diagrama, com a distribuição álcool por sílica, e vemos os pontos de distribuição das amostras inseridos em contextos distintos: basalto andesítico, andesito, dacito, riolito. Inicialmente, esses dados ainda não foram carimbados com as cores referentes a cada domínio evidenciado nesse diagrama. Para isso, vamos na barra de ferramentas localizada à direita e selecionamos Select Colors. Podemos avaliar agora que todas as nossas amostras foram reclassificadas, foram carimbadas com as cores definidas nos domínios evidenciados no diagrama TAS. Retornando a LeapFrog, podemos ver que todas as amostras anteriormente carimbadas estão com as cores pré-definidas no ambiente IOGAS. Vamos retornar a IOGAS agora. E temos a opção de visualizar
ou não visualizar as distribuições das amostras em nosso diagrama, podemos fazer isso em Attribute Manager, onde desabilitando ou habilitando nas caixas de texto, podemos visualizar ou não nossas amostras. Para o presente estudo, vamos deixar apenas o Dacito ativado e retornamos ao Leapfrog. Observando a distribuição das amostras referentes aos nossos corpos de Dacito, podemos ver que no ambiente Leapfrog existem duas distribuições para a mesma litologia, neste caso. Temos uma distribuição no topo dos furos de sondagem e uma distribuição na base de tais furos, tornando-se interessante agora fazer um outro tipo de análise de forma a verificar se tais dados pertencem a um mesmo evento vulcânico ou a eventos distintos. Para isso, vamos retornar a IOGAS e vamos executar um outro diagrama. Diagram, Provided, Rock Classification, mas para este tipo de análise iremos utilizar elementos traços. E vamos fazer pelas rochas vulcânicas pelo diagrama de Pierce. Pelo diagrama de Pierce, observamos os eixos de razão nióbio e ítrio, zircônio e titânio. E vemos que a nossa distribuição de amostras voltadas ao dacito se encontra em dois domínios, dacito riolítico e basalto andesítico. Entretanto, essas amostras ainda não teriam sido reclassificadas. Para a execução desse procedimento, vamos a Attribute Manager. Iremos criar uma nova classificação, adicionando ela neste botão. Para o presente caso, vamos renomear tal classificação como aba Andesite Basaltic Andesite. Porém, como ferramenta para a seleção dos pontos a serem classificados, temos que recorrer na porção direita de nosso visor em atribuir um polígono. Muito importante ressaltar que o polígono só atribuirá amostras para o domínio que estiver selecionado em Attribute Manager. Selecionamos nossa ferramenta, iremos definir, clicando com o botão esquerdo, nosso domínio de amostras. Duplo clique para finalizar e automaticamente nossas amostras foram classificadas tanto em nosso diagrama de Pierce quanto em nosso diagrama TAS. Voltando para o Leapfrog, observamos que as cores definidas anteriormente já foram reclassificadas no ambiente tridimensional. Importante ressaltar que até então não fizemos nenhuma importação de dados do IOGAS em direção ao Leapfrog. Para executar tal procedimento, voltamos a IOGAS. Vamos deixar todas as litologias visíveis. Iremos em Data. E na aba Make Variables, iremos clicar em From Color. O IOGAS irá perguntar qual o nome da coluna que vocês querem exportar para o Leapfrog. Para este exemplo, vamos apenas clicar em OK. Retornando ao Leapfrog,
podemos ver que na tabela Assay já possuímos a coluna exportada do IOGAS para o Leapfrog. Então já podemos desconectar nosso link com o botão direito, Disconnect. Vamos agora visualizar os dados do novo diagrama de classificação na cena. E assim observamos que temos uma nova classificação importada para o Leapfrog com as novas litologias, incluindo a litologia ABA, que foi reclassificada no IOGAS. A partir de agora, poderemos fazer um novo modelo geológico, entretanto com uma maior riqueza de dados, principalmente posterior à análise geoquímica. Então vamos a modelo geológico. Vamos criar um novo modelo geológico. Porém, vamos utilizar a coluna que foi importada para o Leapfrog. Utilizaremos resolução de 10. Nossos limites serão as nossas sondagens. E vamos chamar de TAS Model. Ok. Agora iremos criar as nossas superfícies, mas podemos observar pelas nossas sondagens uma distribuição horizontalizada na forma de derrames para todas as litologias presentes, com exceção da litologia em amarelo, o basalto andesítico. Uma vez dessa distribuição lateral entre as litologias, podemos utilizar um interpolador de depósito para a criação das superfícies. Então vamos, botão direito em Surface Chronology, New Deposit, From Base Lithology. Inicialmente, vamos modelar o nosso dacito, utilizando os contatos abaixo do mesmo, e OK. Dando prosseguimento à criação de nossas superfícies, vamos criar uma segunda litologia com os mesmos passos, From Base Lithology. Porém, agora vamos criar a superfície que define os contatos de nosso riolito, utilizando contatos abaixo. Próxima superfície, iremos criar, pela litologia primária do andesito, os nossos contatos abaixo. Prosseguindo, próxima litologia, vamos selecionar basalto, contatos abaixo, mas vamos colocar como litologias mais novas ou ignoradas o basalto andesítico, já que ele ocorre em apenas uma sondagem. Por fim, iremos definir nossa superfície referente a este domínio, em amarelo, porém com interpolador intrusivo, e seria nosso basalto andesítico. Vamos diminuir um pouco o raio. Uma vez todas as superfícies determinadas, podemos ativar tais superfícies em Surface Chronology, duplo clique, selecionar todas as superfícies, porém organizá-las estratigraficamente, com base na idade das mesmas e as referências de contato.
Ok. Vamos esperar o processamento. Vamos visualizar as litologias modeladas com base nos furos de sondagem e podemos fazer uma sessão para verificar a aderência do mesmo. Vemos por essa seção a perfeita aderência entre as amostras, entre os intervalos pré-determinados e o modelo geológico elaborado. É claro que se algum intervalo não tiver sido bem definido, o que pode ter influenciado seria a seleção das amostras em nosso diagrama, que fizemos anteriormente pelo ambiente IOGAS. Assim poderíamos retornar, fazer as modificações necessárias e reimportar os dados para o ambiente Leapfrog, e assim concluir o nosso modelo. Uma informação importante são que esses dados relativos às classificações anteriormente feitas podem ser utilizados para ações como interval selection, utilizar para confecção de gráficos, análises estatísticas, bem como agrupamentos e desagrupamentos. Bom, fizemos um primeiro workflow de trabalho, onde nós exportamos dados geoquímicos para o ambiente IOGAS, retrabalhamos os mesmos e reimportamos para o Leapfrog de forma a gerar os nossos modelos retrabalhados. Em um segundo momento, vamos fazer um outro workflow, onde importaremos dados pré-existentes em projetos IOGAS, iremos fazer cálculos voltados para a alteração dos mesmos e exportá-los para o Leapfrog GIL. Para isso, vamos criar um novo projeto, que eu vou denominar por Workflow 2. Retornamos a IOGAS. Porém, vamos abrir o nosso projeto pré-existente. Procuro o meu arquivo base, Workflow 2, 3D Demo Data for Gas. Open. Meus dados já foram importados, mas a título de verificação, podemos ir em Data, Data novamente, e vemos que temos um conjunto de intervalos com discriminação de diferentes análises geoquímicas. E para este presente caso, tais dados estariam referentes a um estudo de um depósito do tipo VMS. E no ambiente IOGAS, iremos fazer classificações voltadas a índices de alteração referentes a essas amostras para depois serem exportados para o Leapfrog GIL. Tal procedimento é feito em Calculations, porém antes, vamos voltar a Leapfrog GIL, devemos conectar ao link IOGAS e de forma automática o Leapfrog GIL já reconhece os dados presentes na plataforma IOGAS. Voltando a IOGAS, vamos fazer operações para classificar as nossas amostras com base em índices de alteração em Calculation, Provided, e para o estudo de caso, alterações hidrotermais utilizando o índice de alteração de Ishikawa. Como vocês podem ver, as fórmulas e as macros referentes a esse tipo de cálculo estão inseridas na janela de visualização que se abre. Clicamos e os cálculos já foram finalizados. Se abrirmos a janela novamente dos dados, podemos observar que na última coluna temos a nossa coluna
de índice de alteração já elaborada. Para o presente projeto, também iremos fazer em Provided, alterações hidrotermais, um outro tipo de classificação, que seria Chloride Carbonate Pyrite Index, também chamado de CCPI, total ferro. Novamente, os cálculos já foram concluídos. Vamos checar em nossa coluna de dados. E aqui está a nossa coluna CCPI. Porém, agora precisamos exportar tais dados para o ambiente Leapfrog. Para isso, retornamos em Leapfrog. Botão direito no objeto que foi aberto no ambiente IOGAS. Import as points. Também poderíamos importar como tabela de intervalos, porém elas deveriam ser pré-existentes na nossa aba de Drill Holes. Então vamos como pontos. E aqui estão todas as colunas presentes no arquivo de dados apresentados anteriormente. Dados numéricos. Iremos importar todos. No sumário podemos ver que as colunas de índice de alteração e CCPI também foram importadas, mas algumas colunas não precisam ser mapeadas, já que elas não contêm dados que serão trabalhados no ambiente Leapfrog. Podemos finalizar. Vários tipos de procedimentos podem ser realizados com base nos dados agora importados, mas podemos ver que eles foram importados como uma nuvem de pontos. Vamos conferir a nossa nuvem de pontos. Temos as duas colunas anteriormente trabalhadas aqui. E a título de demonstração, vamos elaborar um modelo numérico voltado à modelagem do índice de alteração de Ishikawa anteriormente produzido. Como faremos isso? Numeric Models. E para este caso, iríamos utilizar a função RBF Interpolant. Temos todas as colunas anteriormente disponíveis, porém iremos utilizar um índice de alteração. Vamos definir os limites de nosso modelo numérico nos dados disponíveis. E para este exemplo, vamos usar 10 de resolução. Ok. Vamos agora configurar ou setar o nosso modelo numérico em Interpolant. Podemos definir um Interpolant esferoidal, uma vez que é um depósito VMS, na criação de halos de alteração hidrotermal. Total Seal vamos colocar 225, semelhante à variância. E o Drift vamos colocar None. Para os outputs, vamos estabelecer de forma arbitrária o output de 25, 40, 50, 60 e 70. E vamos OK. Vamos visualizar nosso modelo numérico. E aqui está. Um modelo elaborado a partir de dados numéricos trabalhados anteriormente no IOGAS. Então, trabalhamos dois tipos de workflow. O primeiro, dados inicialmente encontrados no Leapfrog DIL, que foram trabalhados de forma analítica e gráfica no ambiente IOGAS e depois reimportados para serem remodelados. Em um segundo workflow, tivemos dados numéricos no ambiente IOGAS, os quais foram trazidos para o ambiente Leapfrog e trabalhados, por fim, como modelos numéricos. Conclusões. O Link proporciona a visualização tridimensional em tempo real de dados geoquímicos do IOGAS no Leapfrog DIL.
E estes dados podem ser transportados em ambos os sentidos, através do link, como foi demonstrado tanto no primeiro workflow citado, quanto no segundo. Importante relembrar que essa interface permite a criação de modelos geológicos mais precisos com a incorporação de dados geoquímicos.